Meu nome é Mônica Koster, eu sou artista, eu tenho formação em artes visuais pela FRJ e mestrado pela UF. E atualmente a minha pesquisa passa por várias técnicas, eu trabalho principalmente com escultura. Uma hora eu comecei a pensar em escultura e interação com organismos vivos e corpos vivos. Comecei a pensar o meu próprio corpo como uma escultura e a escultura como um objeto e interação com outros organismos humanos e não humanos. Então a escultura se tornou para mim um campo relacional e ecológico. Os seres já existem, vivem suas vidas e a escultura ela se torna então uma inserção, digamos assim, da arte dentro desse funcionamento do mundo orgânico. Então eu comecei a pensar se processos orgânicos poderiam gerar objetos estéticos. Processos orgânicos que não partem de uma vontade minha romântica ou consciente, racional. Se eu poderia criar algum processo biológico meu ou de outros seres que não passam pela razão, poderiam criar um objeto artístico. Comecei a desenvolver essa ideia de escultura como um organismo vivo a partir daí. E essa pesquisa com as panças, que foi essa primeira grande série de esculturas vivas que eu fiz, originou uma pesquisa sobre a digestão. Então eu mergulhei mais profundamente na ideia de digestão como o processo orgânico central de criação de imagens não subjetivas, digamos assim. Quando eu comecei a pesquisar mais a fundo os elementos que compõem a digestão, eu percebi que eu não poderia falar de uma digestão humana que acontece só no meu corpo. A digestão, ela por si só se tornou um processo que atinge vários outros agentes e vários outros elementos. Então eu comecei falando da digestão como um processo unicamente, puramente orgânico, de corrosão, de decomposição, de fragmentação de nutrientes que acontece dentro do meu corpo e também, em outros seres, como por exemplo os fungos, que são seres com os quais eu dialogo, na minha pesquisa artística, e cheguei à conclusão de que, na verdade, eu não poderia falar de digestão sem considerar que é um processo que move um sistema econômico, que move um sistema de transporte, que move uma organização social. Então, eu comecei a pesquisar a figura do gado como uma complexidade. Existe uma relação muito íntima entre o homem e o gado, o homem de maneira geral, assim, generalizando agora, mas principalmente nesse sistema ocidental contemporâneo que a gente vive, baseado na carne de gado, e ao mesmo tempo isso é uma dependência. E quando eu cheguei aqui na Refresco, eu vi esse espaço e esse pé direito alto, e eu fiquei com vontade de tridimensionalizar um desses desenhos.